Olá, pessoal! Está começando mais um episódio do podcast Papo de Quem Sabe. Seja muito bem-vindo. Você já se inscreveu em nosso canal? Aproveite, também siga o nosso Instagram, que lá tá rolando muitas novidades. Acompanhe também no TikTok e no Spotify. E para iniciarmos, temos hoje um convidado super especial para o bate-papo de hoje. E ele se chama Dr. Enoque! Boa noite, tudo bom? Seja bem-vindo, doutor. A gente vai conhecer a história incrível do Dr. Enoque. É um prazer estar aqui conosco, tá? E vamos lá, Nélito, conhecer um pouco mais dessa história? Lá. E nós já vamos começar com a nossa primeira pergunta. Dr. Enoque, você vai querer ser chamado Dr. Enoque, ou Enoque ou Neto? Pode me chamar de Enoque. Da onde é que vem do teu avô, né? Mas assim, por que o nome do teu avô? Então, meu avô era um homem de muita admiração, principalmente pela minha mãe, né? Era o pai dela. Por isso, é o pai da minha mãe, e por isso foi optado por colocar o nome do meu avô. Mas Enoque é um nome bíblico, Sim. né? Pela Bíblia, foi arrebatado para o céu, foi para o céu sem passar pela morte. Então, tá explicado. Ele também foi médico? Meu avô, não. Ah, tá. Porque ele vem de uma família de médicos, tá, gente? Sim, ele vem de uma família de medicina. Medicina, todo mundo. Doutor Enoque, é o costume, doutor Enoque. Conta pra gente como foi a sua infância, sendo que você não é vianense. Mas tem um título ali, né? Mas é de coração, né? Como é que foi a sua infância e adolescência aqui na nossa cidade? Isso, então, eu sou de Caxias. Minha mãe morava em Caxias, trabalhava em Caxias na Caixa. Meu pai tinha um hospital aqui, na época o Hospital Jandira do Elibe. E a gente vinha todo final de semana para cá e ficava brincando nas ruas de Viana, tomando banho no lago, fazendo passeios de barco, de lancha, né? E assim foi até a gente se mudar para São Luís. E aí eu morei em São Luís a partir de 98 e também vinha todo final de semana para cá, para Viana, e passava as férias também por aqui. Que é Viana, né? Muito legal. Hoje eu me considero mais de Viana do que de Caxias. Mas já tem o título? Não. Olha, pessoal, vamos providenciar o título de cidadão vianense para doutor Enoque. Tô pedindo para um vereador fazer. vamos providenciar. Ele não tem um título, mas ele tem a clínica, né, que é referência em Viana. Sim, a clínica que é a Medical Vianense. MedNews Medical Vianense, ela é... Que é a nossa parceira, mas aqui a gente nem precisa falar muito, né? Vamos deixar aqui pro Enoque falar um pouco mais da clínica. Então, a gente quando pensou na clínica, a gente sempre pensou em trazer o máximo de conforto, de experiência boa para o nosso paciente. Sim. Também trazendo novas tecnologias, exames que não tinham, tentando sempre agregar para que ele não precisasse deslocar até São Luís para fazer alguns exames. Aí nisso a gente trouxe tomografia, mamografia, ecocardiograma, mapa, Holter. Os exames de ultrassom a gente faz desde que era Jandira do Elibe, ainda em 93, se eu não estiver enganado. Então a gente tem uma experiência aí grande, né? E traz conforto em o paciente não se deslocar até Viana. Pioneira. Né? Desculpa. Eu nasci lá, já tem uns 3 episódios que eu falo isso. É pioneira. A Medical. Sim. É pioneira. E assim, como eu já falei, você vem de uma família, né, que tá ali na medicina. O que te motivou a ser médico? Desde criança eu via meu pai trabalhando ali no hospital. Andei ali pelo hospital também quando era criança. E vendo tudo isso, foi uma motivação. E também querer ajudar o próximo, querer trazer conforto ao próximo. Isso fez com que eu traçasse meu caminho ali para ser médico. Muito legal. Muito legal. E principalmente, por que escolheu a cardiologia? A cardiologia foi um caminho um pouquinho tortuoso, né? Quando eu entrei na faculdade de medicina, como a maioria dos estudantes de medicina, queria fazer cirurgia. E nisso foi indo até mais ou menos o 5º período. No 5º período, o dia a dia da cirurgia já não parecia ser bem o que eu queria para mim, né? E tive um bom professor nessa época de anestesiologia, pensei em fazer anestesiologia. Só que passou um pouquinho, descobri que tinha uma arritmia. Estudando um pouco mais sobre a arritmia,
E aí comecei a acompanhar nessa época mais um professor de cardiologia, e assim o caminho foi se abrindo mais para cardiologia. Ainda assim tive muita dúvida quando eu terminei a faculdade, fiz prova de residência para várias subespecialidades, mas acabou que, por graça de Deus, escolhi a cardiologia e sou muito feliz com a escolha que eu fiz. GG Joias. Há 4 anos vendendo semi-joias no atacado e no varejo com o menor preço do mercado. Peças femininas e masculinas. Falar na medicina, deixo pra ti pra perguntar, que eu tenho certeza que tá curiosa, né? Como foi que ele entrou na faculdade? Não, é porque eu sempre falo, tipo assim, a grama do vizinho sempre é mais verde, né? Hoje a gente vê que o doutor Enoque, homem formado, casado, pai, né? Mas assim, como é que foi o caminho pra chegar até aqui pra ser médico? Quantas vezes você tentou? Quantos anos você foi aprovado? Como é que foi? Então, não fui aprovado de primeira, né? Na época não tinha nem... Fiz o PSG, meus pontos no PSG não dava para passar para medicina. Aí fiz na época o tradicional para medicina, não passei, e o PSG acabei passando para farmácia. E aí eu não podia trancar a farmácia para fazer cursinho e também não queria abrir mão da minha vaga porque eu não sabia se ia passar para medicina. Pelo menos uma garantia, Pelo né? menos tinha uma garantia. E aí eu fiz um período de farmácia, fazia farmácia, era integral na UFMA, de manhã e de tarde, ia para o cursinho à noite. E assim foram por 4 meses, mais ou menos, até terminar o primeiro período, trancar, e aí sim consegui me dedicar só ao cursinho para fazer vestibular no final do ano. Aí novamente não passei em São Luís, mas dessa vez consegui passar em Belém, né? Na Universidade Federal do Pará. Lá eram 3 etapas de vestibular, né? Então Sim. a gente tinha que fazer a primeira etapa, a segunda e a terceira. Era tipo concurso, né? Fazia, para você chegar na terceira etapa, tinha que passar na primeira e na segunda. A terceira etapa caía mais geografia do Pará, história do Pará. E aí que a gente não tem aqui no Maranhão, né? Então a gente foi, eu mais 2 colegas, né? O Lelvest e o Caio Batalha. E a gente foi para Belém, alugou um apartamento, ia pro cursinho 4 vezes, ia e voltava, né? Dava uns 4 vezes. E andava uns 4, 5 quarteirões. Porque o ônibus não ia direto, então tinha que pegar 2 ônibus. Aí entre pegar 2 ônibus e ir andando, então vamos andando. E ia andando esse tempo todo. Já exercitava. E Belém chove todo dia. Já me falaram. Ou chove o dia todo. Nossa. Tem 2 estações do ano, uma que chove todo dia, outra que chove o dia todo. Então, frequentemente a gente estava indo, tinha que correr porque começava a chover do nada. Mas aí eu consegui passar na Universidade Federal do Pará. Lá eu fiz minha formação, conheci minha esposa. Graças a Deus. Casado. Sou casado, muito feliz. Então, Já é pai, né? Isso. E com quantos anos foi aprovado? Para farmácia, com 16 anos, quando eu terminei o ensino médio. E para medicina, passei com 17, mas comecei com 18. Quando eu fui para Belém, já tinha 18 anos. O cara é fera. Como é? E outra coisa, quando você descobriu que tinha o problema, essa arritmia, quais as lições que você tirou disso? Então, com essa arritmia eu pude ver o outro lado, né? O lado do paciente, não só o lado do médico, né? Essa arritmia, ela é curável por um procedimento chamado ablação, que é tipo um cateterismo. E eu fiz esse procedimento, fiz em São Paulo, e 95% das pessoas que fazem saem curados. 5% podem não sair curados. E aí eu fiz parte desses 5%, né? Não foi curativo na primeira vez. E aí eu fui para um segundo procedimento de ablação. Na segunda ablação, a chance de sair curado é de 98%. E a chance de não sair 2%. E novamente eu caí ali nos 2%, né? Não saí curado, tá controlado com medicação, né? Mas vivo muito bem, consigo fazer atividade física, consigo ter uma rotina normal de consulta, de tudo, né? Não me atrapalha no meu dia a dia. Você acredita que o fato de já ter vivenciado o outro lado, né? O lado do paciente, melhorou mais os seus atendimentos? Com certeza. A gente, quando tá no outro lado, quando tá do lado do paciente, a gente vê como é a visão do paciente. E todos nós seremos pacientes um dia, Sim. né? Então, independente médico, enfermeira, fisioterapeuta, farmacêutico, a gente vai estar do outro lado
Então a gente tem que se colocar do outro lado, porque a gente vai estar lá depois, né? A gente quer ter um bom atendimento, a gente quer, se puder ser curado, se não, pelo menos ser confortado. Isso lembra um filme que serve até de indicação pra você aí de casa, que é O Golpe do Destino. É exatamente assim a história do Dr. Enoch. Era um médico que ele ficou do outro lado, né? Sim. Ele descobriu um câncer e tudo mais. Assim, é um filme incrível que já serve de indicação pra você. Pronto, quem quiser assistir. E outra coisa, doutor Enoch, como você falou que viu o outro lado. E ele tem um atendimento personalizado. Humanizado, Personalizado. Porque ele atende, ele entende, ele ouve. Eu falo isso com propriedade porque minha avó era paciente. Hoje ela não está mais aqui, mas minha avó ficava assim, doutor Enoch? Então eu vou, que ela tinha resistência de ir ao médico. Quando falava doutor Enoch, ela queria ir, e se ele falasse, toma um copo com água, ela ficava boa. Então isso é um atendimento humanizado. E muito paciente quer ir no consultório para ser ouvido. Sim. Se você ouvir ele vai sair de lá melhor do que ele chegou. É porque às vezes o problema do paciente não é nem o físico, às vezes é muito emocional, só quer um abraço, só quer ser escutado, A gente já muitas tá das tão... vezes. Exatamente. Então, é por isso que também eu gosto muito de falar sobre a humanização. Meu TCC foi sobre isso. Eu gosto muito. Isso é muito bom. Humanizar pra humanizar. Isso. A gente tem que fazer isso. E outra coisa, você falou de São Paulo. Você passou uma época lá em São Paulo fazendo especializações, se aperfeiçoando para poder trazer essa medicina de qualidade para o nosso Maranhão e para a nossa Viana. Como é que foi lá esse período de São Paulo? Morei 4 anos em São Paulo, 2 anos da residência de cardiologia, 2 anos da residência de ecocardiografia. A ecocardiografia é uma outra residência, que é para fazer aquele exame de ultrassom, Sim. que vê o coração lá na tela do aparelho. Nos 2 anos que eu fiz de cardiologia, foi no Hospital Santa Marcelina, que fica em Itaquera, perto aí do estádio do Corinthians, que Sim. é periferia de... Timão. periferia de São Paulo. Um dia eu cheguei, estacionei o carro, fui pro hospital, quando eu voltei, o carro tava sem a roda. Tinham roubado a roda. Opa, tem que colocar uma travinha aqui, porque senão vão roubar. E já tinha sido batizado, né? Pra abrir o olho, logo no começo. Mas foi muito bom o tempo que eu passei em São Paulo. Tive uma experiência muito boa, né? Tanto de ver um local com um suporte gigante, né? Sim. Onde o raro é frequente, onde uma doença rara tem um ambulatório lá que é acompanhado. E isso, você vê muita coisa, faz você crescer como profissional, né? Tem uma visão diferente, né, também. Só a leitura não é igual a você ver o paciente. Você vê o paciente no seu dia a dia, você aprende por imersão. Na residência você aprende por imersão, por estar lá vendo aquilo todo dia. E aí depois eu fiz eco no Hospital do Servidor Público, no IANSP, que também foi uma época muito boa. E a gente voltou, eu e minha esposa, voltamos para São Luís no dia que fechou o aeroporto por causa da pandemia. Meu Deus, 2020. 2020. Era fevereiro de 2020, a residência acaba em março, na verdade, mas como eu peguei minhas férias em fevereiro, a gente conseguiu sair no final de fevereiro, e aí, organizando mudança e tudo, né? Mas quando a gente saiu, fechou o aeroporto. Se a gente não tivesse saído, não conseguia mais sair. Aí chegou em São Luís no meio da pandemia, várias dificuldades. Aí nessa época, a gente quase não conseguia fazer consultório, porque tudo estava fechado. Sim. E eu trabalhei muito na pandemia. Nessa época eu passei no seletivo do Hospital Universitário, do Dutra, e fui para a linha de frente da pandemia na UTI Covid que tinha lá no hospital. Nossa. E fazia os ecos no outro hospital, ecocardiograma, no outro hospital, que é o Hospital HCI, que foi aberto para a pandemia de Covid. Eu lembro. E como foi a sua experiência trabalhando na pandemia? No começo, era aquela coisa assim, parecia que a gente ia se infectar e ia ficar muito ruim, né? Era tudo novo. Tudo novo, mas você tinha que ir, você foi treinado a sua vida para ir, né? E nem todo mundo ia se agravar, né? E se a gente tinha uma pessoa que não tinha chance de agravar, eram as pessoas mais jovens. Só que tem o problema da arritmia, será que vai dar bom ou não, né? Mas mesmo assim,
Fui, aí comprei os EPIs, né? Que era difícil de conseguir achar também. Comprei uma galocha branca, que tem até hoje, porque usava galocha para Tinha sair. que estar todo equipado. Limpava com álcool para não levar nada para casa. O medo de levar para casa. Na época a gente, quando voltou, não conseguia alugar apartamento, então eu tive que ir para o apartamento dos meus pais, que tava o meu irmão, o Júnior, morando com a filha, com a esposa. Aí se torna mais complicado. Tinha aquele medo de você vai para o hospital, se contamina, não sabe o que pegou, traz para casa. Com criança. Aí minha mãe teve Covid nessa época, não ficou grave, graças a Deus, foi para São Luís. Ela teve aqui em Viana, a gente levou para São Luís, porque podia se agravar e a gente poderia ter uma condição de buscar recurso melhor lá. Na época, estava inaugurando, eu acho que o hospital... O Haddad. O Haddad, ainda era o hospital regional ali, o José Murat. É isso que eu tava tentando lembrar. Mas foi um período de muita experiência e muito aprendizado também. E sempre você vai ter um aprendizado, né? Sim. Seja qual for, mas você tem que tirar um aprendizado disso. Inclusive, a doutora Edna Morim se encontra aqui nos estúdios assistindo o podcast Babando Filho. Claro, o orgulho dela. É o orgulho, o prêmio. E assim, além de médico, você também já foi professor, né? Na Universidade Federal do Maranhão, no campus de Pinheiro. Como é que foi a sua experiência em ensinar? Conte tudo. Eu morava em São Paulo ainda, estava na residência de Eco. Meu Deus, ó. E aí apareceu a oportunidade de fazer esse concurso. Aí eu, vou fazer. Porque eu já sabia que queria voltar Sim. e queria ter alguma coisa para poder voltar. Sim. Porque quando você termina a residência, você fica naquela, vou largar tudo aqui que já tem uns plantões e tal, para voltar sem nada para São Luís. Então, se eu já tivesse alguma coisa, era mais fácil para eu retornar. Aí eu fiz a prova do concurso para professor, só que para eu poder conciliar, eu tinha que fazer as aulas 3 dias seguidos, né, para poder ser liberado lá da residência e poder conseguir também fazer minha atividade de docência. Então eu vinha de São Paulo, quinta-feira, pegava o carro, sexta de manhã dava aula, sexta, sábado, lá em Pinheiro. Aí pegava um ônibus para vir para Viana, atendia aqui no domingo, voltava para Pinheiro, dava aula segunda, terça e voltava para São Luís para ir para São Paulo. Meu Deus. Não, e o tempo de qualidade, quando que ficava? Aí era nos outros finais de semana. Era que bem sobravam. corrido. Mas já era pai? Não. Ah, ainda não. tá. Ainda não, mas... E como é que ficava a esposa? A curiosidade agora. Minha esposa reclamava um pouquinho. Ela ficava em São Paulo. Ela ficava em São Paulo. Ela reclamava mais por causa do cansaço. Sim. Né? Que ia pegar uma estrada, tendo pegado um Só voo de de ouvir, madrugada e cansado. E o que a doutora Edna falava sobre isso? Ela me apoiava. Apoiava, Me apoiava a continuar. E aí, Porque isso tudo, esse caminho, tinha um Era pra futuro, né? Um voltar. futuro brilhante, isso. era para voltar. E aí depois eu passei no concurso para ser cardiologista do Hospital Universitário, do Dutra. Aí eu acabei pedindo a exoneração da Universidade Federal, fiquei lá por 4 anos ainda. Aí recebi o convite para ser preceptor do Selma, fiquei um semestre passado. Aí agora acho que vou me dedicar mais ao mestrado. Estou fazendo um mestrado, então preciso de um pouco de tempo para poder dar continuidade. Verdade. Precisa do tempo. Mestrado exige mais, né? Doutora Enoque, outra coisa. Você, quando morava em São Paulo também, nesse período aí, todos esses anos, você já teve artigos, pesquisas que já foram apresentadas e muito bem apresentadas também e reconhecidas, né? Sim. Fale pra gente sobre esses trabalhos. Na época da residência, o nosso grupo lá do Hospital Santa Marcelina fez uma publicação na revista da Sociedade Brasileira de Cardiologia, uma revista de grande impacto mundial, e várias apresentações em congresso, em anais de congresso. Então, foi um ano bem proveitoso. E eu ainda continuo tentando manter essa produtividade, principalmente com o mestrado. A ideia do mestrado é manter essa produtividade de artigo científico, de pesquisa, além do trabalho, né, e do ensino, que aí o ensino eu tive que parar um pouco.
E outra curiosidade, Ellen sabe também, mas eu vou lembrar, que não tá no nosso roteiro, mas só para lembrar também as pessoas de casa que votaram. Sim. Doutor Enoque ganhou como melhor cardiologista daqui. Foi, nossa. Foi no prêmio Novare. Inclusive, Muito obrigado todas a as todos que especialidades, né? A clínica também ganhou. Mais de 8 prêmios, não foi? Foram mais. Foram 8 prêmios. Sim, doutora Ellen tá falando que foram 8. A clínica, doutor Enoque, a ginecologista, não foi isso? Doutor Amorim. Doutor Amorim, todos. Todo mundo. A equipe. O atendimento também. Vocês ganharam, né? Muito obrigado a todos que votaram, né? Isso mostra que a gente está seguindo Sim. um caminho bom, né? No caminho certo. Precisa aperfeiçoar mais, a gente reconhece que tem algumas coisas que a gente precisa melhorar. Sim. E é sempre bom a gente ter a opinião do nosso cliente para a gente poder melhorar, do nosso paciente. E o mais interessante também, é porque a equipe, como o doutor Enoque, ele furou a bolha. Sim. E foi buscar conhecimento lá fora, veio pra cá, aplicou, tá dando certo, deu certo e tá indo buscar novamente. Porque a área da saúde, ela precisa ser uma educação Sim. continuada, né? Mas tem muitos profissionais que, infelizmente, eles ficam parados ali. Sim. E a gente vê que o doutor Enoque, não. Ele tem aquele interesse em saber mais, em se aperfeiçoar mais, né? E agora vem o mestrado. Mestrado. O mestrado. Colégio Príncipe da Paz. Desde 1993, mudando vidas e construindo histórias. Ensino infantil e fundamental. Matrículas abertas até o dia 27. Aproveite. Doutora Enoque, agora nós temos um próximo quadro do nosso podcast, que é o Papas na Língua. Como que vai funcionar? Aqui você vai responder a primeira resposta que vier na sua mente. E a primeira, qual é a pergunta? Então, qual é um prato que você nunca recusaria? Um camarão ao alho e óleo, acho que sempre vai bem. Algo que faz o seu coração acelerar, fora a questão médica. Então, quando eu volto para casa, quando eu chego em casa, vejo minha esposa, meu filho, principalmente no domingo, depois de uma semana corrida de atendimento, faz meu coração acelerar e até ficar mais tranquilo, na verdade. Acelera para o bem. Ela foi a cura da minha arritmia, na verdade. Depois que eu fiquei com ela, não tive mais, praticamente. Gente, Depois como me que foi apaixonada, pai, que lindo. mas sendo o pai ou da esposa? Da esposa. Dos dois. Ele tem quantos anos? 2 anos. 2 aninhos, nossa. Ele é que fofo. apaixonado. Três. Ela também é médica, amiga. É? É, Ah, ela foi Peu. pela mesma. Né? Então, se vocês pudessem voltar no tempo, qual o momento da sua vida que você gostaria de reviver? Então, a época da faculdade foi uma época muito boa. Foi uma época também do meu namoro com ela, foi uma época bem... Marcou. Mas conte mais sobre esse relacionamento. Foi difícil conquistar essa mulher? A gente sempre foi muito amigo. A gente começou Na amizade. antes de namorar, a gente era muito amigo. Ela ia lá pra casa estudar, a gente estudava junto, ficava a tarde inteira junto e não tinha nada. E eu já tinha ganhado o carro dos meus pais, né? E ela sempre ia de carona comigo pra faculdade. Nossa. Então a gente ficava junto o tempo todo. Né? Quando eu tava em Belém. E daí rapaz, a gente já namora, só não tem a parte boa, a parte melhor. E aí, quando a gente começou, ela não me queria muito, não. Mas deu A certo. insistência deu certo. Graças a Deus. E agora é uma família bonita. Sim. Qual o hábito saudável que todo mundo deveria adotar? Todas as pessoas. Fazer atividade física e fazer dieta. Uma dieta bem... com coisas mais Tô até me arrumando saudáveis, aqui. né? Mais saudáveis e fazer atividade física pelo menos 30 minutos, 3 vezes por semana. Todo mundo deveria fazer isso para ter um bom envelhecimento, para ter uma boa velhice. Sim, Eu vou até tomar o uma água. básico que funciona, né? O básico que funciona. Se você não dedicar esse tempo hoje para você vai precisar dedicar um tempo depois para tratar a sua Forçado. saúde. Ou você dedica hoje que você está bem, trata dessa forma, com atividade física e dieta, ou você vai precisar dedicar um tempo para tratar a sua doença no futuro. Sim. Pode ser mais Exatamente. complicado, né? E mais demorado. Mais complicado, mais demorado e pior, né? Com
com sintomas, com várias outras comorbidades. Vamos para o próximo bloco. Bora pra academia. É verdade. Irmã, doutor, é assim, minha vida é muito corrida. Eu trabalho em outro município, venho lá, eu não paro. Aqui também eu não paro. Ainda tem a gravação do podcast, tem que estar no podcast. Aí eu vou pra casa de ela, a gente faz as coisas. Aí vem pra cá também. Como que eu vou fazer? Uma perda de tempo. Sabe uma coisa que eu falo pro meu paciente? Aqui não tanto porque aqui não tem coletivo. Sim. Mas em São Luís, falo pra ele assim: você vai de ônibus pro seu trabalho? Pare uma parada antes Meu Deus. e vai andando. Se você tá conseguindo parar uma parada antes, pare 2 agora. E vá progredindo nessa atividade física. Viu? Agora é de Viana pra Bento do Rosário a pé. Não dá pra mim, não. Eu tenho preguiça de ir até na casa de ela andando. Realmente. Eu gosto de andar. Vamos lá, amiga, pro E próximo tem bloco. o sedentário ativo, né? Sim. Que aliás, Eu era assim. vai pra academia, faz academia, mas quando chega pra subir um lance de escada, às vezes não quer ir de elevador, né? Sim, é verdade. Eu já treinei. Era lá no shopping, no Golden Shopping. Quando eu ia treinar, eu nunca ia pelas escadas. Eu sempre ia pelo elevador e já parava bem na porta da academia. E nunca que eu ia, tinha preguiça demais. Se é tua doença, vai se tratar. Tá com problema. Mas vamos lá. Casa do Piso, tudo em acabamento para sua construção. Elétrico e hidráulico, tudo que você precisa. Lovely Closet. Montamos o look para onde for, vista-se de poder. E envia para todo o Brasil. Agora vamos para o próximo bloco, Que será corta o ar. E assim, como que você vai responder as nossas perguntinhas? São perguntinhas boas, né, amiga? Boas. A primeira é: se você pudesse receitar uma dose de risada por dia, qual seria o melhor remédio para garantir isso? Então, o melhor remédio é você saber o que é felicidade para você, né? Você sabendo o que é felicidade para você, você precisa daquela dose de felicidade, do que lhe traz felicidade, porque o que é felicidade para uma pessoa é diferente do que é felicidade para outra pessoa. Então tente se conhecer primeiro, saber o que é felicidade para você, o que lhe traz bem, e tente ao máximo dedicar esse tempo para você. Sim. Muito bem. Agora a gente sempre fala que são 2 profissões que nunca tiram férias, que é o Sim. médico e o advogado. Nunca. Que tá lá de boa no barzinho. Tu pode ver meu processo? Então, vem que meus exames. Qual foi o lugar mais inusitado que alguém já pediu para um conselho médico? Barzinho acontece muito, churrasco em família acontece muito, é muito frequente. Vários são inusitados assim. Mas e você sempre ouve com atenção ou diz assim, depois, vai me procura tal dia? Eu sempre ouço, sempre tento tirar dúvidas quando dá. Não, agora assim, a parte de receitar, aí mais seria no consultório. Sim, mas sempre... Mas orientar, tentar tirar uma dúvida, eu faço. Ó, procura o médico, tá? Eu já tô aqui pensando, depois do que acabar aqui, eu já vou Fazer uma consulta. Meu Deus, consulta. amanhã tem consulta. Vamos lá. Qual o lugar mais inusitado? Tu já perguntou. Se pudesse dar um diagnóstico para o Brasil, qual seria? Precisa melhorar. Precisa melhorar a qualidade da assistência à saúde, precisa melhorar a qualidade da educação. Esses são os 2 pilares que eu acho que são fundamentais para a sociedade se desenvolver. Sim. Né? Educação e saúde. Até mais educação do que saúde. Porque até para você dar orientações de saúde, você precisa de alguém com um conhecimento de educação, né? Você fazer uma receita para um paciente que às vezes não consegue ler a sua receita, você vai ter que inventar um jeito para ele conseguir seguir o seu tratamento, né? Então, a educação, ela é o pilar de tudo. Você tendo uma boa educação, o restante dá para fluir. Eu também igual acredito. eu falo, primeiros socorros eram para ser uma disciplina nas escolas e que não tem. Também acho. Eu acho que não é só primeiros socorros. Teve incêndio outro dia no shopping. Isso, tanto Sim. no Rio No Rio Anil. Anil, de novo, né? Ninguém sabe para onde ir. Por que a gente vê em filmes de fora, todo mundo treina isso na escola? Sim. Por que a gente não treina aqui no Brasil?
Porque a gente não sabe para onde ir, não sabe qual extintor pegar primeiro. Isso era para ser treinado da educação básica. Para você ter primeiro socorro, saber o primeiro atendimento, reconhecer um AVC, reconhecer um infarto, saber para onde levar o seu familiar, saber o que fazer numa catástrofe, Sim. né? Isso ia evitar muita coisa. No incêndio, que às vezes também tem muita... Outro dia eu vi uma notícia de uma criança, se salvo engano, foi em São Luís, que incendiou o apartamento, foi fritar um ovo. Uma coisa assim, ó, não soube. E sabia que lá em São Paulo existia treinamento para os moradores do prédio de brigada de incêndio? Sim. E no hospital, um dos hospitais que eu fiz residência, também tinha treinamento de... Interessante. Aqui no Maranhão não tem A essas região, coisas. tipo assim, do setor, uma pessoa precisa ser treinada. Sim. Porque se ela apagar o incêndio no começo, ela consegue muito mais do que se for chamar o corpo de bombeiro depois que está pegando fogo e tudo. Até chegar para combater o incêndio vai ser muito mais demorado. Igual uma pessoa passando mal e lá e tu vai... Um sintoma de AVC para o seu Sim. familiar. Se você souber reconhecer, Já tempo sabe. é cérebro. Isso vai dizer qual o grau de sequela ele vai ter. Sim. Se ele chegar antes no hospital e receber a medicação o mais rápido possível, tempo também é músculo cardíaco. Se você souber o mínimo o que é um infarto, o que pode ser um infarto, e levar o seu familiar para um hospital, para um pronto atendimento, vai ser muito melhor do que, às vezes, você achar que não é nada, que pode ser uma coisa mais leve. E aí, esse tempo, às vezes, é decisivo. Viu? Papo de quem sabe. Papo de Se o coração falasse, o que ele iria mais reclamar? O consumo excessivo do açúcar ou a falta de exercício? Os dois são bem deletérios, mas a falta de exercício, ao meu ver, é bem pior. Salvo em que tem diabetes, né? Mas a falta de exercício é bem pior. Mas o ideal é você fazer as duas coisas: dieta e atividade física. Sim, os dois andarem ali juntos, né? E por que você me olha assim? Falta de Eu quero levar este homem pra academia, porque eu já comecei, tá? Eu tenho meu acompanhamento nutricional, agora eu vou pra academia. Tem que ter também. Eu vou procurar nutricionista lá na Med News. Ela tem nutricionista. É a tua, né? É a minha. É a tua nutricionista. Óticas Marília. Solução de qualidade para a sua visão. Há 15 anos cuidando de você. Se o coração pudesse mandar uma mensagem de texto ou WhatsApp, o que ele diria para alguém que come todos os dias pizza? Meu amigo, pare. Por favor, pare agora. Tá bom. Se você pudesse trocar de profissão por um dia, qual a profissão que você escolheria? Por um dia só? Por um dia só. E já saber E já tudo? saber tudo da profissão. Seria assim, expert. Ah, eu ia ser piloto de Fórmula 1. Vem aí, Enoch Senna. Fazer um GP do Brasil. Interlagos. Por um Você só vai dia. ver em E um ganhar. domingo. Já pensou? Rapaz, Poderia ser um domingo, o dia de lazer dele. É um domingo mesmo. É um domingo. Seria um dia. Doutora Enoch, agora a outra são perguntas dinâmicas que nós vamos fazer. E a primeira, se pudesse enviar uma mensagem ao seu eu mais jovem, o que você diria pra ele agora? Pro Enoch lá de 16, 17 anos, 18 anos. Na época do cursinho, eu ia dizer assim: calma que vai dar certo. Mas se não der certo, tá aqui o número da Mega Sena, da virada do ano tal. É só jogar, grava isso aqui, ó. Ó, no futuro você vai ser milionário. Muito bom essa. Enoch, se você tivesse um superpoder, qual você escolheria e o porquê? Olha, eu acho que o poder de cura seria um poder bem interessante, né? Pra mim, nesse momento, né? Principalmente, aliviar o sofrimento das pessoas, poder curar, que a gente não tem, né? A gente faz o limite que a ciência nos permite, né? A gente não tem dom da cura, a gente vai no que a gente estuda, no que a ciência permite. Eu falo muito isso para alguns pacientes. E às vezes tem interferência divina que ajuda bastante, né? A gente tem vários estudos em religiosidade envolvido com a cura de alguns pacientes. Inclusive tem um departamento da Sociedade Brasileira de Cardiologia que estuda espiritualidade.
Eu já Sim. até vi isso na Universidade do Rio de Janeiro. Eles têm agora uma cadeira pra falar sobre espiritualidade e medicina. Interessante. E tem que vai ser da minha banca de mestrado, que a tese dele, ele é oncologista, e a tese dele é de espiritualidade melhorando o paciente oncológico. E a gente sabe que tem isso. A gente vai no limite da ciência, o paciente que não é necessariamente relacionado à religião, mas à espiritualidade dele mesmo, né? Sim. Dele acreditar, dele ter fé, né? Sim. Isso é muito importante. E eu esqueci a pergunta. Qual era o superpoder? O superpoder. Eu acho que cura seria... A cura. Interessante, né? E seria algo... Ou poder aliviar o sofrimento, pelo menos. É. Clínica Volte a Sorrir. Uma clínica especializada com vários tratamentos para você. E todo mundo trata aqui. E outra coisa, antes da próxima, eu quero colocar mais uma aqui que não tá no nosso roteiro. Eu sei que a família... Eu ia perguntar essa, porque como eu tava olhando ali a mãe dele Sim, toda orgulhosa olhando pra ele. a família é a base. Eu tenho certeza que ela foi a sua base e é tipo a educação. Se tu não tiver uma família de base, da família que está do teu lado, tu não consegue prosperar. Tu não vai ser ninguém também. Com certeza. E quando a gente também, e é um dos 10 mandamentos, é honrar o pai e a mãe. Isso. Quando a gente honra, tudo prospera também, tudo dá certo. Qual o significado dos seus pais, doutora Edna Amorim e doutor Amorim? Que eles representam em sua vida. Meus pilares. Minha mãe é meu pilar. Se não fosse ela, eu não... Ela acreditava mais que eu ia passar do que eu, provavelmente. Sim. Ela acreditava mais que eu estaria aqui onde eu estou hoje do que eu. Eu não acreditava. Teve época que eu achei que eu não fosse... E ela lá. Ela vai dar certo, deu certo, mas eu mesmo já teria desistido há muito tempo. Nós fomos até a clínica conversar com a doutora Edna. Sim. Tivemos uma conversa muito para poder trazer esse homem aqui. A gente conversou ouvindo. A gente vê que ela fala O com tanto orgulho, né? orgulho. E ela também quase se emociona quando ela falou o período que ele teve problema da arritmia. Ela disse que foi um momento também para ela muito difícil. Foi difícil. O meu irmão foi para lá. A minha esposa, na época, já era minha namorada também. Ajudou bastante no meu emocional, né? Sim. Esse pilar todo foi muito bom para mim. Porque tava num estado diferente, São Paulo. Eles aqui Sim. do Maranhão. Aí E é mãe, né? é mãe. E diz que mãe sente. É verdade, doutora? Mãe sente. e é muito bom, né, amiga? Quando a gente tem. E em relação ao meu pai, em termos de medicina, foi a base para eu aprender muito mais, né? Quando eu vinha de férias da faculdade, acompanhava ele no hospital, na época era o Hospital Regional José Murat, né? Vivia lá, a gente ficava junto o tempo todo no hospital. E lá acontecia muita coisa, cirurgia, paciente cortado, furado. Talvez foi aí que eu decidi não fazer cirurgia, mas a experiência toda. Ele me apoiou bastante na faculdade já, né? Me ensinou muita coisa durante a graduação, muita coisa que a graduação não ensina. Sim, Porque só a na experiência, graduação, né? Experiência. Se você for esperar da faculdade para você aprender tudo, você não vai aprender nada. Então você tem que sair um pouco daquela bolha da faculdade e ir atrás de experiências para você, né? Nessa época eu ia para o hospital, vivia no hospital. Quem ia no hospital costumava me ver lá o tempo todo, porque ele dava plantão sábado, domingo, quarta-feira. E todos esses dias eu tava lá. Agora uma pergunta inusitada. Quando tava lá no hospital, teu pai te chamava de papai mesmo ou era doutor? Chamava de pai. E pai? Vocês já viram? Meu pai tá por aí, o pai tá por aí. Cadê ele? E tinha muita coisa que acontecia. Tinha parto. Aí, no meio do parto, às vezes complicava, né? Aí tava sempre ele na sala para me ajudar. Ele deixava muita autonomia para mim, mas ficava sempre do meu lado. E ele é referência também, né? Um dos profissionais muito bom aqui da Baixada. Ele foi um dos primeiros a fazer essa Sim. ultrassom aqui em Viana. Isso quando eu tinha, sei lá, 5 anos que ele começou a fazer ultrassom.
Ele foi o primeiro a trazer aparelho de ultrassom para cá, na época que quase nem se falava em ultrassom, né? E outra coisa, doutor Amorim, além de ser pioneiro, ele também sempre está se atualizando e hoje ele é cardiologista, não é só um clínico geral. Isso. Quando eu estava lá em São Paulo, ele começou a fazer a pós-graduação dele em cardiologia. Ia lá também numa rotina cansativa pra caramba. Aula, prova, ir ver paciente, ir consultar, e tinha um ambulatório na pós-graduação, e tinha que... E se não passasse na prova, tinha que repetir a cadeira de novo, né? Então, ficava lá dedicado, né? E hoje, vive assistindo, estuda mais do que eu, se duvidar. Então, hoje tem a mais facilidade de ter aula online, né? Tem um curso muito bom, que é o Cardio Papers, que a gente acompanha, mas ele é muito mais... Dedicado. Dedicado, mas... Então ele faz tudo certinho. Tudo certinho. E assim... Quem é o doutor Amorim fora dos hospitais, sendo pai? Como é o amor dele com vocês, assim, Amorim, né? Isso, a gente já conhece só o doutor Amorim, mas a gente não conhece ele em casa. Como é? Qual é a experiência que você tem tendo um pai, assim? Pai, avô, esposa. Meu pai, ele é muito amoroso, ele brinca bastante com meu filho, né? Nem tanto, mas deveria brincar mais, né? Não tem tempo. Mas com a gente, ele é bem... Sempre bem foi amoroso, presente. Bem presente. Com os outros filhos também, com meu irmão, com o Júnior, vai pra fazenda. Vocês são três irmãos, né? São mais três. Assim do que cada um tem de interesse, né? Com o Júnior, ele fala mais de fazenda, mais de terra, mais isso da rotina deles. Comigo é mais cardiologia, medicina, e com a Anne fica mais ultrassom, ginecologia. Porque a Ana é ginecologista, Cada né? filho ele tem um assunto. Ele é de uma época da medicina que hoje a gente não tem tanto, né? Que fazia tudo. Sim. Né? Pediatria, ginecologia, cirurgia, anestesiologia, tudo fazia, né? Você tinha um médico que tomava de conta de tudo. Como ainda é a rotina nos hospitais aí do interior do Maranhão, mas que vem diminuindo, né? Mas toda essa experiência unido a uma rotina de estudo traz muito saber, né? E em relação à parte de pai mesmo, foi sempre apoiando a gente, sempre muito, muito amoroso também. Interessante, muito importante Muito isso. Mas assim, voltando pra infância, entre o pai Amorim e a mãe Edna, quem era o que tu te amasse? Meu Deus do céu! Lá veio. Não posso levar bronca desse. Meu pai, com certeza. Era mais rígido. Quem passava mais a mão na cabeça? Minha avó. Era sua advogada. Minha avó era o neto preferido dela, tenho Tem certeza. alguma história assim que meu Deus, eu tenho certeza que eu vou apanhar agora. Aí sua avó foi lá e não vai. Não, acho que até que não. Eu acho que ele era um menino bom, era igual a gente. Eu tenho uma coisa muito boa da minha avó, que tem toda a experiência que ela me deixou, né? Uhum. E eu tenho um quadro que ela pintou pra mim, que tá lá na minha casa. E esse quadro pra mim é o mais importante. Tanto que a gente tem uma outra parede que a gente queria colocar um quadro maior, mas a gente tem dificuldade de escolher, porque eu acho que o quadro que vai colocar lá não vai representar nada pra mim. Tem um valor significativo, né? O outro, meu Deus. que ela tá numa parede, a gente tem uma outra parede vazia. Uhum. Mas a dificuldade de escolher o outro quadro por conta disso também, porque não vai representar nada, vou olhar um quadro. Aí eu até queria comprar uma tela em branco e deixar meu filho pintar. Pra ter o significado, verdade. o sentimento. Mais o significado do que eu comprar uma tela com uma arte moderna. Isso. Eu sei lá, entendo. e que eu não vou olhar para aquilo, não vai servir, não vai me trazer Tua nada. avó também te ajudou na tua criação? Muito, muito. Quando falo em vó, eu fico um pouquinho... Eu sei como é. E a avó é mãe 2 vezes. E a mãe confia em entregar pra avó, né? A mãe só entrega pra avó quando não é. Minha avó também me ajuda a me criar. E ela já passa muito pano pra mim. Já, é Eu demais. falei pra minha esposa uma vez, eu não falei pra minha mãe ainda, mas eu acho que eu tive a melhor mãe que eu podia ter. Olha! Oh. Ei. É a melhor mãe, com certeza. Quando ela não te deixou desistir, ou acreditou, é porque ela já viu o potencial que seria hoje, né, doutora?
Ela tá até emocionada ali, ó. Essa vai fazer a gente chorar aqui. Agora vamos pra mais uma pergunta, porque é o momento. Falou de vó, falou de mãe, dá vontade de chorar. Dá. Outro dia mesmo eu tava falando, eu tenho o maior medo da minha vida é perder a minha mãe e a minha avó, porque assim, é tudo pra mim, tá? Não sei como é. Então, qual foi a maior lição que você teve cuidando das pessoas? Então, a gente aprende um pouquinho de cada paciente, né? Cada paciente traz uma formação nova, a gente vai tentando ali ajudar e vai aprendendo também com cada paciente. A maior lição, eu acho que foi um paciente que me marcou bastante. Sim. Não sei se foi a maior lição, mas marcou bastante. Foi um paciente que a gente acabou perdendo na UTI, né? E ele estava no meio da visita, era um paciente grave, já não tinha possibilidade de tratamento nem cirúrgico, nem com angioplastia, estava com o tratamento clínico otimizado. Aí no meio da visita ele teve uma dor no peito, infartou, e ele pediu para não deixar ele morrer, né? Mas a gente Ele faleceu no mesmo dia? faleceu na Nossa. mesma hora. E ele teve uma parada cardíaca por arritmia, a gente tentou reanimar, fez os protocolos lá, choque e tal, não sei o que, reanima. Mas os planos de Deus não são os nossos planos, né? Então, a gente tem que ter ideia de que a gente tem uma finitude aqui. E que o importante é ter qualidade de vida. Eu acho que, acima de tudo, é qualidade de vida. Eu tenho uma experiência não muito boa quando a minha avó partiu, né? Porque ela foi internada numa UTI lá em Caxias, a assistência acabou não sendo uma das melhores, e eu estava lá no último momento, era na UTI, então não podia entrar outra pessoa. Eu entrei e aí ela estava indo e eu já tinha conversado com todos os outros familiares para não reanimar, não massagear, porque era uma coisa que ia trazer mais dor para ela, mais desconforto. Ela já tinha 93 anos, estava começando com um esquecimento, já memória já falhando. Qual a qualidade de vida que ela ia ter nos próximos dias que eu ia dar para ela? Exatamente. Compensava eu fazer tudo isso? Às vezes por um egoísmo Isso que eu ia falar, o egoísmo, né, da Sim, família. né? Não. De querer ela ali por mais entubada, chocada com droga vasoativa. Eu acho que a melhor decisão foi aquela de a gente dar um suporte quanto ela conseguiu, reconhecer que a gente tem uma finitude e que deu, no momento da partida dela, a melhor qualidade que ela poderia ter. E que ali, a gente querer tentar prolongar, por mais que as pessoas elas estão naquela condição, fica um sofrimento tanto para a pessoa quanto para a família. Porque a gente entende o egoísmo, ninguém quer deixar o amor da nossa vida ir Sim. embora, né? É isso. Mas assim, fica o sofrimento também para a família. E é uma dor imensa. Exatamente. Doutora Enoque, estamos chegando no final. Foi um ótimo. Eu amei esse bate-papo hoje aqui, conhecer a pessoa, de onde você veio, como você tem traçado o seu caminho. Isso é muito importante para nós. E Ó, gente, apareceu aqui uma pizza. uma notícia que a pizza chegou, que é lá da Bolos e Cia, tá? O nosso famoso... Conhece o Jorge, o famoso pão suíço de Viana? Ah, todo vianense Não, conhece. não é possível, meu irmão. Sim. Já comeu pão suíço de lá? Ó, Não. antiguíssimo. E a pizza já. Doutora Pizza Ed já várias conhece. e várias vezes. Conhece, não conhece? Agora o pão suíço eu vou ter É que maravilhoso. É Pizza, Bolos e Companhia. Um grande abraço a Jorginho Botelho, Exatamente. que provar. mandou Já das pizza aqui pra pizzas gente. antigas daqui do Mas Maranhão. Sim, eu ela é acho que tradicional. é. É a pizzaria mais tradicional daqui da nossa cidade. É a única que Quando é eu saía 100% da vianense. escola, do Colégio Príncipe da Paz, tá? Que também é um dos nossos parceiros. Sim. Eu passava lá no Jorge. Sempre falava pão Sempre. suíço. Olha, eu acredito. O Príncipe também é pioneiro aqui. O Sim. Príncipe é Med News Medical Vianense. Onde eu nasci. Ó, ela sabe. Gente, essa mulher é de tudo. Gente, não, o engraçado é que eu tô com um parceiro só onde já tô família. A mi- O hospital, eu nasci lá, a escola eu estudei. E, doutor Enoque, foi muito bom ter você aqui conosco, tá? E a gente quer que você deixe uma mensagem de motivação,
para pessoal que tá assistindo. Principalmente para aqueles que não cuidam da saúde do coração. Tá, não faz atividade física. Ele já te deu uma lapada, porque ele foi falar que, é que eu não tenho tempo, tem tempo, vai andando. Pronto, já me mandou eu andar. Eu acho que eu vou andar uns 10 quilômetros. E agora a gente quer escutar você. E a mensagem acho que é essa. Façam atividade física, façam uma dieta, tenham uma boa alimentação. A dieta significa ter uma boa alimentação. E procure o que é felicidade para você e dedique um tempo a você. Certo? Muito bem. Muito bem. E pessoal, lembrando que o Dr. Enoque, ele atende na clínica Made News Medical Vianense, né, na Eliton? Sim, 2 vezes no mês e todo sábado. Para você que quer agendar, é só entrar em contato e já agendar a sua consulta Exatamente. com o melhor cardiologista do Maranhão. É por isso que a gente encerra. E... agradecendo a todos os nossos parceiros. Exatamente. Agradecendo também o Dr. Enoque, a Med News, Medical Vianense, Príncipe da Paz, GG Joias, Casa do Piso, Lovely Closet e também enviando personalizados, que é aqui das nossas canequinhas, tá? E, pessoal, não deixe também de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube. Tem os cortes do podcast do Dr. Enoque também agora já no nosso Instagram, né? e no TikTok também. E E no também vai Spotify. estar disponibilizado no Spotify. E é isso, tchau! E até a próxima. Tchau, pessoal! Tchau! Acompanhe a gente também no nosso TikTok. No nosso... Olá! Olha, 3, 2, 1. Doutor... Não. Tá doente. Era Enoque, eu ia falar. Dr. Dr. Enoque. Enoque. E para iniciarmos nossa conversa de hoje, temos um convidado super especial. De novo. Alinha de novo teus chakras, que eu acho que tu foi bagunçar, porque tava ali. Alinhadinho. Bom, criança, tava tão bom no ensaio que foi.